Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos retirar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Vamos continuar louvando o Senhor. Podem sentar, irmãos. Agora é um momento especial também, muito importante, né? Quando nós dedicamos parte daquilo que o Senhor nos deu ao Senhor. A paz do Senhor, irmãos, irmãs, estamos felizes de estarmos aqui mais uma vez. Como é bom, né? Estar aqui na casa do Senhor. Não tem lugar melhor do que estar na presença do Senhor. O Senhor tem falado aos nossos corações, tem ministrado aos nossos corações, já agora na parte da manhã. Desde a hora que eu entrei aqui, eu já senti a presença de Deus. Nós estamos sentindo que o Senhor está aqui. E Ele vai continuar falando aos nossos corações. Estamos num desafio aí, né? Da palavra, de temas atuais. A EBD nós começamos no domingo passado com ansiedade e depressão. O pastor Silvano trouxe uma palavra abençoadíssima para nós. Aprendemos muito nessa questão da ansiedade, da depressão. Hoje nós vamos falar a questão do aborto, que é um tema muito atual também, né? Todos esses domingos serão temas atuais. E nós vamos focar na questão da vida. Vamos focar na questão da vida. Já tem lá um bebezinho lá no telão. Falar sobre esse assunto é muito complexo. Por quê? Porque envolve aspectos legais, envolve aspectos teológicos, aspectos éticos, aspectos sociais e pessoais. Talvez se eu começasse a EBD perguntando quem é a favor ou contra, existiria pessoas, eu acredito que a favor e contra, mesmo dentro de um ambiente religioso, nós teríamos essa questão, mas eu não vou abrir esse espaço agora. O nosso foco aqui é o que a palavra tem a dizer sobre, né? Porque o que as pessoas pensam, o que a sociedade pensa, o que a cultura pensa, isso a gente já sabe, está aí para quem quiser ouvir. Mas o que a Bíblia fala a respeito da vida é algo muito importante a ser considerado. Primeiro quadrinho, pode colocar o próximo? Isso. Eu comecei falando já sobre isso. Consideramos também que se trata de matéria altamente emocional, falar sobre esse assunto, pois toca nos mistérios da sexualidade humana e da reprodução, envolvendo muitas vezes dilemas bastante dolorosos. Apesar desta complexidade, os cristãos não têm a opção de silenciar diante de uma tomada de decisão pessoal ou uma discussão pública. Pode deixar aí por enquanto. Então, como cristãos no mundo, nós também não podemos nos fechar e não ter uma opinião a respeito disso. Na realidade, a opinião nossa é a opinião da Bíblia, a opinião da palavra. Eu queria começar pedindo para vocês abrirem suas Bíblias no livro de Salmos. Nós vamos ficar bastante tempo nesse Salmo 139, tá? Mas para a gente começar a primeira leitura, vamos aí no versículo 14 ou 14. Vamos ler o 14, o 15 e o 16, que diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então esse texto aqui é um texto de Salmos, e a gente vai ficar bastante tempo nesse texto aí. O próximo quadrinho diz assim: tá dando para ouvir, gente? Direito? Tá dando para ouvir todo mundo? Acho que ela baixou um pouquinho aqui. Tá lá, ó. O povo cristão crê que o Deus Altíssimo
é o único doador e sustentador e aquele que pode tirar a vida, e de um lado, Ele mesmo é quem dá a vida, respiração e tudo mais. E nele vivemos e nos movemos e existimos. Isso está escrito em Atos, capítulo 17, versículo 28. De outro, como diz o salmista, Deus, quando lhe tiras o fôlego, ou quando lhe retiras o fôlego, morrem e retornam ao pó. Então, o apóstolo Paulo fala de um Deus que dá vida e que dá respiração a tudo que existe. E diz que em Deus nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. E o salmista, o livro de Jó também fala que quando Deus retira o fôlego de uma pessoa ou de alguma criatura, ela morre e retorna ao pó. De fato, quando alguém morre, a fé cristã luta para afirmar como Jó: o Senhor deu e o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então, parando aí um pouquinho, da gente refletir, nós nunca, como seres humanos, a gente tem muita dificuldade de aceitar a morte. Sim ou não? Quando a gente perde alguém que a gente ama, um parente, um conhecido, a gente luta para dizer como Jó disse, quando ele perdeu todos os seus filhos num dia só: o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Porque é uma coisa que a gente não aceita. E aí a gente fica pensando, por que é tão fácil e aceitável, no mundo que a gente está vivendo, descartar o ser humano no tocante à questão do aborto? Então é uma coisa para a gente pensar. Próximo quadrinho diz assim: para o cristão, tanto dar como tirar a vida são prerrogativas o quê? Divinas. Dar fim à vida humana é o máximo da arrogância. Olha o que a Madre Teresa diz sobre o aborto. Eu achei essa fala da Madre Teresa muito, muito, muito importante em relação ao aborto, para a gente pensar o que é realmente o aborto. Somente Deus pode decidir pela vida e pela morte. Esta é a razão do aborto ser um pecado terrível, pois não se está matando apenas uma vida, mas se colocando no lugar de Deus. Ainda assim, as pessoas decidem quem tem que viver e quem tem que morrer. Querem fazer de si mesmas o Deus Altíssimo. Então, para ela, o pior não é descartar um feto. Para ela, pior é a pessoa se colocar como Deus, decidindo quem deve morrer e quem deve viver. Querem tomar o poder de Deus em suas mãos. Querem dizer: posso fazer sem Deus, posso decidir. Isto é uma coisa mais diabólica, ou é a coisa mais diabólica que a mão do homem pode fazer. Então, é uma reflexão para a gente começar a falar sobre esse assunto, nesse quesito. Será que eu, como um ser humano, apenas um ser humano, eu tenho condições de decidir quem deve viver e quem deve morrer? Porque na realidade é isso que se faz num aborto. E aí a gente vai voltar para o Salmo 139, onde já está aberto aí. Eu quero que vocês acompanhem bem assim, com toda a calma, esses versículos que a gente vai ler, tá? A partir do 13. Vamos ler do 13 ao 17. Possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando fui feito no oculto, e entretecido, essa fala dele, entretecido, nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, ou ainda sem forma definida. No teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha a expressão que o salmista fala aqui, que Deus criou tudo isso antes de ser criado, para valer
Deus já tinha criado antes. Olha só. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Então, o salmista aqui está falando sobre a vida dele, como ele foi formado, ainda informe no ventre da sua mãe. Aí no Salmo, nesse mesmo Salmo, lá a partir do versículo 1, vamos ler agora lá do 1 ao 10. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar, o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Então aqui, vocês notaram que o salmista, ele já é um adulto. Ele já é um adulto. Mas ele olha para trás, para a sua vida antes e para a sua vida depois do seu nascimento. Vocês prestaram atenção? Que ele é um adulto escrevendo, mas ele escreve sobre coisas que estão acontecendo ali na vida dele de adulto, e ele escreve sobre coisas que aconteceram na vida dele antes de nascer. E aí, ele usa os mesmos pronomes. Ele usa eu e ele usa me. Por quê? Porque ele tem conhecimento de que durante a vida dele, pré-natal e pós-natal, ele é exatamente a mesma pessoa. E ele faz um levantamento da sua existência. Pode passar. É o que eu estou falando agora. Pode passar. Pode passar esse. Aí. Ele faz uma retrospectiva, vamos dizer assim, da sua vida, um levantamento da sua existência em 4 estágios. A gente vai ver agora esses 4 estágios. Pode passar, quadrinho. Salmo 139, versículo 1. Ele diz assim: Senhor, tu me sondaste. Ele usou o tempo passado. No Salmo 139, versículo 2 e 3, ele fala assim: sabes quando me assento e quando eu me levanto. Conhece o meu caminho. Ele está usando o verbo no presente. No Salmo 139, versículo 10, ele fala assim: ainda lá me haverá de guiar a sua mão, e a sua destra me susterá. Ele está usando o tempo futuro. Mesmo que passe muito tempo, se eu for para o céu, se eu for para o mar, se eu descer ao inferno, o Senhor vai estar lá. Futuro. Salmo 139, versículo 13, a continuação que ele está falando. Ele diz: me entreteceste no... aqui o me não está, tá, gente? Isso aí foi erro de digitação. Entreteceste-me no seio da minha mãe. Ele está falando isso no seu estágio pré-natal. Então, você prestou atenção que o salmista se referiu a ele mesmo em 4 estágios da vida: no passado, no presente, no futuro e na sua vida pré-natal. Ele usa o mesmo verbo, eu, né, o pronome pessoal, eu, mim, e em todos esses estágios, pode passar o próximo quadrinho. Em todos esses estágios, antes do nascimento até o presente, no presente momento e no futuro, ainda assim ele se refere como eu. Quem pensa e escreve como homem crescido tem a mesma identidade pessoal como no feto, no útero. Ele tem conhecimento de não haver descontinuidade entre o seu ser pré-natal e o seu pós-natal. Ao contrário, dentro
e fora do útero da sua mãe, antes e depois do seu nascimento, como embrião, como bebê, como jovem e como adulto, ele é consciente de ser quem? A mesma pessoa. Então, olha que texto interessante. A gente sempre lê esse texto, que é um texto lindo, né? Um texto muito maravilhoso. A gente sempre lê esse texto, mas a gente sempre observa pelo lado do cuidado de Deus pela nossa vida. Como Deus cuida da nossa vida, como Ele cerca-nos em volta, como Ele coloca sobre nós a sua mão, que a gente pode contar com Deus em qualquer época da nossa vida, mas a gente, às vezes, não percebe o que o salmista está dizendo aqui. E aí a gente fala assim, a Bíblia não tem nada a dizer sobre a questão do feto, da vida, do aborto. Claro que a Bíblia tem muita coisa a dizer sobre isso. Próximo quadrinho. Há um princípio de comunhão aqui. Ele é sabedor de que há uma comunhão muito particular entre Deus e ele. O salmista, ele sabe que existe uma comunhão forte entre ele e o seu Deus. É o mesmo Deus que o criou, que agora o sustenta, conhece, o ama, o susterá para sempre. Ele sabe disso. Assim como a cada um de nós podemos fazer dessas palavras as nossas palavras também. Porque quando Deus criou o salmista, o rei Davi, Ele também criou a nós também, com um propósito, com uma finalidade. Ele nos escolheu. E aí, eu coloquei aí que o feto, então, não é uma protuberância. O feto não é uma protuberância no ventre da sua mãe, mas já é uma vida humana, que embora ainda não madura, o feto não está maduro ainda, mas ele é uma pessoa. Ele tem potencialidade de crescer dentro da plenitude da humanidade individual que ele possui. Os irmãos, deu para entender que aquela criança que está sendo gerada no ventre de uma mãe, ela é uma pessoa? Todo mundo conseguiu entender isso? Que ela é uma pessoa? Ela é uma pessoa. Então, vamos continuar aí no nosso texto. Vamos ver algumas passagens bíblicas sobre isso. Livro de Jó, vamos lá, abrir Jó, capítulo 31, versículo 15. Jó 31, versículo 15. Olha o que está dizendo aí. Vamos lá no texto. Aquele que me formou no ventre, não fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? É uma fala de Jó. Salmo 119, vamos lá, Salmo 119, versículo 73. Versículo 73. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Então o salmista está dizendo aqui, Senhor, Tu és o Deus que me fez, que me formou. Então, se fez uma coisa muito difícil, que é me fazer, me formar, então agora me dá inteligência, para que eu possa entender os teus mandamentos. Eclesiastes 11:5. Esse é muito interessante, né? Todo mundo já conhece, mas vale a pena ler esse versículo aqui para a gente entender essa questão, que nós somos uma vida já. Nós somos uma vida. Eclesiastes 11, versículo 5. Olha o que está dizendo aí. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Olha que versículo lindo. Você não sabe, realmente, nem os cientistas conseguem explicar isso. Como que é formado osso numa criança gerada no ventre da sua mãe?
Até hoje, ninguém consegue responder essa pergunta aqui de Eclesiastes, essa afirmação aqui de Eclesiastes 11:5. Assim como você não sabe o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim você também não sabe as obras de Deus que fez todas as coisas. Salmo 22, vamos lá, estou dando alguns versículos sobre essa questão da vida antes do nascimento, da vida pré-natal. Salmos 22, versículo 9. Versículo 9 e 10. Todos acharam? Vamos lá? Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Olha só, o salmista ele tem consciência que Deus era o Deus dele. Muito antes dele ter consciência disso, Deus já era o Deus dele. Salmo 71, versículo 6. Continua aí em Salmos. Salmo 71, versículo 6. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Foi o que a gente cantou aqui de manhã, né? O nosso fundamento, toda a nossa vida é para o Senhor. Por quê? Porque Ele nos tirou do ventre, das entranhas da nossa mãe. O Senhor nos escolheu. E um versículo que eu acho muito forte, muito real, muito expressivo sobre isso, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Esse versículo é a coisa mais linda do mundo quando se fala em chamado e como Deus nos conhece. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Vou esperar todo mundo achar aí. Antes que te formasse no ventre, olha só, antes, você nem sonhava em existir. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Olha que versículo. Deus falando com Jeremias, quando Jeremias recebe a incumbência, quando Deus fala com ele que ele vai ser o profeta usado para o seu povo, ele falou: Senhor, eu não posso porque eu não sei falar, eu sou um menino, eu não sei falar. Aí Deus, conversando com o profeta Jeremias, ele fala isso para ele: antes que você se formasse no ventre, eu te conheci. Antes que você saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações te dei por profeta. O Senhor conhece ou não conhece a nossa vida? O Senhor nos chamou ou não nos chamou? Aqui nós temos a prova assim, real, entre outros. Eu não coloquei todos os versículos, mas a Bíblia ela fala muito sobre isso. Essa questão de o Deus Criador, que não criou nada por acaso, que não criou nada sem uma razão, um propósito ou um objetivo. Se eu estou aqui, se você está aí, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus te escolheu para alguma coisa. Então, Deus não faz, por exemplo, esse microfone que está na minha mão, ele foi criado por alguém. Alguém pensou, eu preciso amplificar o som de uma pessoa falando. Alguém teve a ideia de criar, não sei, não pesquisei, mas alguém criou o microfone, a caixa amplificadora, com um objetivo, com uma razão. Você acha que Deus iria me criar ou te criar sem objetivo nenhum ou sem razão nenhuma? Se até uma pessoa, um ser humano, cria as coisas para um sentido, para um propósito, porque um Deus seria diferente? Claro que não é diferente. E aí, pode passar um quadrinho? Aí nós temos essa imagem aí, né? Que é o encontro de Maria com Isabel. Essa passagem da Bíblia também é linda. Quem é mãe, então, né? Fica
gosta dessa passagem, eu particularmente gosto muito dessa passagem, quando Maria e Isabel, ambas estavam grávidas, se encontraram, João Batista saltou no ventre em saudação ao bebê de Maria. Quem estava no... Volta lá. Quem estava no ventre de Isabel? João Batista. Quem estava no ventre de Maria? Jesus. Quando Maria chega na casa de Isabel, o menino que estava no ventre de Isabel, que era João Batista, a Bíblia diz, a Bíblia relata isso, que aquela criança saltou dentro do ventre dela. Porque João Batista reconheceu ainda no ventre que quem estava entrando na casa da mãe dele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele bebê reconheceu que não era uma pessoa estranha, era alguém muito conhecido. Era o próprio Deus. Essa passagem é linda. E aí, gente, eu quero analisar essa passagem com vocês agora, tá? Vamos lá para Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Vamos lá, Lucas, capítulo 1, versículo 41. Do 41 ao 44. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria do meu ventre. Então, olha só, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Como ainda mais adiante, nós vamos ver aqui uma expressão muito interessante que eu vou falar com vocês agora. Vamos lá para Lucas 2:12. Aí mesmo em Lucas, versículo 12. Vamos lá. 12 até o 16. Aqui o Senhor já tinha nascido. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Vou ler somente até aí. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Preste atenção. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego. O Antigo foi em hebraico. O Novo foi escrito em grego. Quando fala que Maria entra na casa de Isabel, quando fala que a criancinha saltou no ventre dela, essa palavra criancinha no grego é brefos. Essa palavra é traduzida como brefos. Se a gente fosse ler a Bíblia aqui no original dela, aqui não seria no grego, no Novo Testamento, estaria essa palavra brefos. Quando chega na passagem de Lucas 2, que Jesus já nasceu, e aí Deus fala, com os pastores no campo, diz assim: vocês vão encontrar Jesus, um menino, fala Jesus, vocês vão encontrar um menino deitado, envolto em panos, numa manjedoura. Esse menino, a palavra também é brefos. Quando, lá em Lucas 18, versículo 15, vamos lá para Lucas 18. Lucas 18, versículo 15. Quando Jesus está falando, ensinando, e trazem algumas crianças para que ele abençoe. 18, versículo 15. Deixa eu ver se eu anotei o versículo certo aqui. E traziam-lhe também meninos para que lhes tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam. Mas Jesus falou: deixai vir a mim os meninos e não os impeçais. Tanto essa palavra, traziam os meninos, deixai vir a mim os meninos, a palavra também é brefos, no grego. O que a gente entende sobre isso? No ventre de Isabel, o texto bíblico usa brefos. Quando Jesus já nasceu, deitado numa manjedoura, brefos. Quando trazem as crianças já crescidas, já grandes,
Para Jesus abençoar, também é usada a mesma palavra, brefos. O que isso quer dizer? Que tanto a criança no ventre, quanto a criança recém-nascida, quanto a criança já crescida, ela continua sendo uma criança, um ser vivo criado pelas mãos de Deus. Então isso é muito significativo quando a cultura, a sociedade diz que uma criança que não nasceu, ela pode ser descartada porque ela não nasceu ainda. Não é isso que as pessoas dizem por aí? Então, aí a gente vai ver aqui uma visão científica agora. Eu já falei, uma visão bíblica. Na realidade, esse é um tema muito difícil de falar e de tocar, porque a gente vê que o aborto, apesar de ser proibido no Brasil, ele é muito realizado. Isso aí, essa informação, vocês podem ver, eu consultando a internet, vocês podem ver. Aqui no Brasil, realizar um aborto é crime. Mas, como em muitos países, né? Aqui é restritivo, aqui só dá, como é que se diz? O consentimento para tal em 3 situações. Quando a gravidez é resultante de um estupro, ou para salvar a vida da mulher. E o Tribunal Federal também aceita, né? Chegaram a um entendimento que, apesar de não estar lá descrito mesmo na lei, chegaram a um entendimento que quando o feto é anencefálico, né, essa gravidez também pode ser interrompida. Isso é uma realidade, porque quando eu fui ter o Lucas, minha gravidez foi de risco e a minha pressão na mesa de cirurgia era quase 20, minha pressão estava alta demais. E o risco era grande de eu morrer ou ele morrer. E o médico, ele é bem claro quanto a isso. Se tiver escolher salvar a mãe ou a criança, eu vou salvar a mãe. Eu não vou salvar a criança. Mas quando eu entrei no centro cirúrgico, eu falei com o Luciano, eu quero que salve o meu filho. Quero que a mãe sempre vai querer que o filho viva, não ela. Mas o médico, ele tem a prerrogativa dele. Não, nesse caso, a mãe é que salva. Porque depois ela pode ter outros filhos, ela já tem outros filhos. É desse jeito. Mas, o que a Bíblia fala sobre isso? Sobre a questão da vida. A gente está vendo isso aqui agora. Agora vamos ver a parte da ciência. O que a ciência tem a dizer? Vamos passar? Está aí. No momento em que o óvulo é fertilizado pela penetração do esperma, os 23 pares de cromossomos estão completos. O zigoto tem um único genotipo que é distinto de ambos os pais. E o sexo da criança, tamanho e forma, cor da pele, cabelo e olhos, temperamento e inteligência já estão determinados. E eu estou falando que no momento da concepção, quando o esperma entra dentro do óvulo, penetra no óvulo, nesse momento já está tudo isso aqui que eu falei já está definido. Como é que eu posso dizer que não é uma vida, gente? Como eu posso dizer isso? Isso não é a teologia que está dizendo, não é a Bíblia que está dizendo, é a ciência que está dizendo isso aqui. Tamanho, sexo da criança, cor da pele, cabelo, olhos, temperamento e inteligência, já está tudo ali. Pode passar? Aí tem algumas imagens que eu tirei, né, de um site médico sobre o momento da concepção. Aí os espermatozoides, né, passa o óvulo, e aí a corrida, que vocês sabem que é uma corrida, né, para chegar, só um chega, pode passar. Lá, quando ele vence a barreira do óvulo, que é uma corrida muito difícil e cansativa, mas um consegue. E quando, medicamente falando, gente, quando o esperma ele não tem força para chegar no óvulo, aí o homem é considerado estéril. Ele é considerado estéril por causa disso. Mas aqui, sucesso total, ele conseguiu. Pode ir.
aí já está do lado de dentro, né, o que está acontecendo no óvulo. Pode passar. Não sei se a imagem está muito boa, mas dá para ter uma ideia. Pode ir passando. Tudo que acontece lá dentro, a formação. Passa aqui, passa um anterior. Olha só, gente, como é que já... Bem, uma coisa minúscula, mas já formando. Olha lá. Lindo, né? Deixa na última imagem. Deixa na última imagem. Entre 3 semanas e 3 semanas e meia, o coraçãozinho já começa a bater. 3 semanas da fecundação. Menos de um mês. O coraçãozinho da criança já está batendo. Na 4ª semana, embora o feto seja cerca de 1/4 de polegadas de comprimento, a cabeça e o corpo já se distinguem, como também os olhos rudimentares, orelha e boca. Foi o que a gente viu aqui. Na 6ª ou 7ª semana, o funcionamento cerebral já pode ser detectado. E na 8ª semana, que é o tempo em que o aborto começa a ser executado, quando as mulheres dizem, não, vou fazer um aborto, quando ela pensa assim, todos os membros do corpo já estão aparentes, incluindo dedos da mão, dedos do pé e impressões digitais. Como é que eu posso dizer que não é uma pessoa? Na 9ª ou 10ª, o bebê pode usar as mãos para segurar, a boca para sugar e até mesmo chupar o dedo. Quem já fez pré-natal e viu o bebê chupando o dedo? Lá pela 10ª semana, ou 13ª semana, completa-se o primeiro trimestre, os primeiros 3 meses. Tudo isso que eu falei já aconteceu nos primeiros 3 meses. O embrião já está totalmente organizado e um bebê miniatura repousa no ventre da mãe. Gente, com 3 meses já tem um bebê todo organizado, com tudo. Ele só está pequenininho. A partir daí, ele vai o quê? Crescer. Mas ele já está todo formado. E, geralmente, os abortos que se fazem é nessa fase, quando a mãe descobre que está grávida, 2 meses. Ai, meu Deus do céu, descobri 3 meses. Aí a mãe, não, eu não quero, eu não queria, né? E aquelas coisas todas. Esse bebê, nos primeiros 3 meses, recém-completados, ele pode mudar de posição, ele pode responder a um sofrimento, ele pode responder a barulho, ele pode responder até mesmo a luz, e ele pode ter um acesso de soluço, com 3 meses, na barriga da mãe. Daí em diante, a criança vai apenas o quê? Se desenvolver em tamanho e em força. Deu para entender? Pode passar. Eu já falei. Pode passar. Aí. A gente costuma romantizar o aborto. A gente não, estou falando a gente, ser humano, tá? Estou falando, referindo à igreja, estou falando as pessoas em geral, elas costumam romantizar o aborto. Existe um grupo, um ismo, inclusive a gente estudou isso no Mulheres com Livro sexta-feira passada, né? Nós estudamos sobre o feminismo. Uma das bandeiras do feminismo é o aborto. Uma das coisas pelas quais as feministas gritam e dizem que elas têm direito sobre o próprio corpo, elas dizem que têm direito de interromper a gravidez a hora que elas quiserem, porque o corpo é delas e quem manda são elas. E elas usam expressões, elas e outros grupos, eu citei esse que é o mais, né, o mais enraivecido em relação a isso, palavras bonitas e românticas para falar sobre o aborto, mas na realidade, o que é aborto? Aborto ou interrupção da gravidez é a interrupção de uma gravidez resultante da remoção de um feto ou embrião antes de este ter a capacidade de sobreviver fora do útero da mãe. Isso é aborto. Mas se usa palavras bonitinhas, vocabulários bonitinhos para falar sobre isso,
quando é uma coisa muito mais séria do que um vocabulário bonito. Quais são os métodos para abortar? DIC, que é dilatação e curetagem, onde a cérvix é dilatada para facilitar a inserção de um instrumento. Tanto pode ser usada uma cureta, com a qual a parede do útero é arranhada até que o feto seja cortado em pedaços, quando pode ser usado um tubo de sucção, através do qual ele é despedaçado. Então é assim que é feito um aborto. Então a gente tem que parar de romantizar uma coisa que é horrível. É horrível. É alguém que está vivo dentro do ventre de uma mulher e é desse jeito que ele é tirado de lá. Em qualquer dos casos, acontece um desmembramento violento e sangrento. Essa é a realidade que ninguém fala. As pessoas romantizam. Pode passar. O segundo método, empregado entre 12 e 16 semanas após a concepção, é o de se injetar uma solução tóxica, usualmente salina, através de uma agulha comprida que entra pelo abdômen da mãe, indo até o saco amniótico, envolvendo o feto, que é assim envenenado, queimado e morto, e então espontaneamente expelido. Esses são os métodos que se usam para o aborto. Então, não tem nada bonito aí. Próximo. Num estágio mais adiantado da gravidez, usa-se uma cirurgia, tanto uma histerectomia, que lembra uma cesariana, só que o bebê é tirado do útero para ser morto e não para ser salvo, quando já está muito adiantado, né? Ou uma histerectomia completa, pela qual o útero e o feto são removidos juntos e descartados juntos. Às vezes a gravidez está tão avançada que não dá para tirar só o bebê e tem que tirar o útero e o feto junto. Então, isso é que é aborto. Um quarto método, tem lá ainda outro. Um quarto método é o uso de nem sei falar esse nome, prostaglandina, um hormônio que induz um parto prematuro imediato. Então são vários, né? Um conhecimento factual desses procedimentos deveria nos levar a rever o nosso vocabulário, pois os eufemismos populares tornaram mais fácil para nós esconder a verdade de nós mesmos. O ocupante do útero da mãe não é um produto de concepção ou material gamétrico, mas uma criança não nascida. É forte? Está dando para aguentar, gente? É forte o que eu estou falando? Tem uma pessoa que querendo falar. Seria mais fácil ganhar e deixar da pressão, porque quando vai fazer a comunicação, ou levar, antes de pensar em abortar, levar essa cidadã para estudar a procuração, magnífico que escolhe, você não vai. É verdade. Quem é da medicina, da área da médica, sabe, né? Essa é uma discussão, gente, antiga. Isso sempre aconteceu, continua acontecendo, mas como a gente falou, né, aqui é o nosso ministério da palavra, graças a Deus, né, o nosso pastor é muito comprometido com a palavra, e essas questões precisam ser faladas na igreja. Como a irmã está falando ali, por vários motivos se faz. Se eu abrisse uma discussão, e quando a gente abre essa discussão em colégio, local de trabalho, faculdade, a gente abre essa discussão, muitas pessoas dizem, não, mas sempre vai ter um motivo para falar assim, não, mas não dá, eu não posso, não tenho condições de criar. Gente, como ela falou, se você não tem condições de criar, né, não estou falando aqui na igreja, estou falando geral, porque na igreja eu acho que todo mundo já está bem formatado isso, que Deus nos deu a vida e só Ele pode tirar. Mas a gente está estudando aqui, a gente está aprendendo para orientar outras pessoas que têm dúvida nessa questão. Eu não posso ter aquela criança, eu coloco para adoção depois, já que eu não quero ficar com aquela criança.
criança, mas tirar a vida não é uma prerrogativa humana. Nós não podemos tirar a vida de um ser humano. E aí, eu coloquei aqui, pode passar? O aborto induzido, porque as mulheres abortam também por questão de saúde. Às vezes a mulher engravida e ela não segura o bebê, e tem um aborto espontâneo. Aí você não pode, não tem como, o que você fazer? Você teve um aborto espontâneo, acontece. Mas o aborto induzido é a deliberada destruição de uma criança não nascida. Isso tem que ficar claro. O aborto é a deliberada destruição de uma criança não nascida. Quem faz isso tem que ter consciência. Você está matando uma pessoa. É assassinato, sim. É uma pessoa que está ali. A gente viu aqui em vários versículos e até pela ciência. A gente viu que quem está ali não é uma protuberância, não é uma doença, não é um ser inanimado, é uma pessoa. Gravidez é um tempo de instabilidade emocional. Dessa forma, as mentes e os sentimentos das mães mudam. Foi como ela falou. Coloca uma mãe para fazer um exame, para ela escutar o coração do seu filho na barriga. Daí ela já vai perder a vontade de tirar aquela criança. Porque é muito emocionante. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Quem já é mãe aqui? E quem já ouviu, mesmo não sendo mãe, um sobrinho ou uma sobrinha, coração bater? Quem já viu? Gente, é a coisa mais linda do mundo. Você se emociona demais, porque é uma vida que está ali dentro. Então, aqui, a gente está bem claro aqui. Hoje a gente nem vai demorar muito, porque é uma questão, essa questão, ela toca muito no sentimento também. Mas é uma questão que a gente precisa falar. Diz assim, olha, um médico chamado Rex Gardner, ao se referir a 2 relatórios sobre as quais o aborto havia sido recusado, 73% delas e em outros 84% disseram que ficaram felizes por não terem sua gestação interrompida. Mulheres que foram, porque tem países que é legalizado, que pode você entrar num lugar e querer fazer um aborto. Existem países que é liberado isso. E o médico, ele fez esse relatório aí, de pessoas que falam, não faz isso, pensa um pouco mais, e que foram convencidas a não fazer. 73% delas, em outro, 84% disseram que ficaram felizes por não terem a sua gestação interrompida. São mulheres que agradeceram, graças a Deus que eu não fiz essa besteira, graças a Deus. Sem falar nos traumas psicológicos. Eu não sou psicóloga, mas eu já tive a oportunidade de conversar com algumas mulheres que, por ignorância e por não conhecerem a palavra, realizaram esse tipo de coisa. E depois, como é que fica a vida dessas mulheres emocionalmente falando? Eu não sou psicólogo para falar tudo, mas eu conheço pessoas que passaram por essa experiência. Às vezes, uma experiência até espontânea mesmo, não foi nem porque elas quiseram, elas já sofrem. Porque para todo mundo, ela não teve filho, mas para aquela mãe o filho já existia. Mas, poxa, você é nova, você pode ter outros filhos depois. Não. Para ela, aquele filho já existia. Para ela, era uma criança, era filho dela. Então, ela sofre quando acontece um aborto. E aí, próximo quadrinho, uma história verídica. Maurice Barry costumava contar a história de um médico que perguntou ao outro: quero ouvir sua opinião sobre o término de uma gravidez. Um médico conversando com o outro. O pai era sifilítico, e a mãe tuberculosa. Dos 4 filhos que esse casal teve, dos 4 filhos nascidos, o primeiro era cego, o segundo morreu, o terceiro era surdo e mudo, e o 4º também tuberculoso. O que você teria feito? Perguntou um médico para o outro. Eu teria posto fim à gravidez. Então ele falou, então você teria matado Beethoven. Olha só. Se o médico fosse escolher interromper aquela gravidez por conta do histórico médico da família, tanto da mãe quanto do pai,
O médico falou assim, eu colocaria fim nessa gravidez. Então você teria matado Beethoven. Porque o pai e a mãe era essa situação. E os filhos nessa situação. E o filho que nasceu foi quem? Beethoven. Um cara, né, da música, um mago da música, vamos dizer assim. Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Esse tema hoje é para a gente pensar, para a gente analisar à luz da Bíblia o que é a vida, o Deus que dá a vida e o Deus que tem direito de dar e tirar a vida. E aí, próximo quadro, o Deus da Bíblia expressou o seu cuidado especial pelo deficiente. Tem passagem da Bíblia que fala sobre o deficiente? Tem passagem na Bíblia que fala sobre pessoas que tiveram deficiências? Deus descartou essas pessoas? Os discípulos ou os apóstolos descartaram pessoas deficientes? Não. O Deus da Bíblia expressou o seu cuidado especial pelo deficiente, pelo mais fraco, pelo órfão, pela viúva, e nos ensinou a amar o nosso próximo e até mesmo aqueles que nos aborrecem. Precisamos nos arrepender e, como igreja de Deus, nos posicionar contra essas práticas. Deus nos chama a tratar toda a vida humana, toda ela, com reverência, tanto o não nascido, como a criança, como o deficiente, como o senil. Isso é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho de Cristo. Essa é a razão pela qual a igreja está aqui no mundo, para nós sermos luz do mundo e sal da terra. Hoje, o pastor falou uma coisa assim, interessante algumas semanas atrás sobre a questão da cultura. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque a cultura está nos engolindo. Se nós deixarmos tudo que a mídia coloca, tudo que a cultura nos oferece, a gente for absorvendo tudo e aceitando tudo, daqui a pouco a gente vai perder a nossa essência. Nós, como servos de Deus, nós vamos perder a nossa essência. Então, esse é um assunto que é pouco falado. Onde você foi, onde você ouviu falar sobre aborto? É muito difícil as pessoas tocarem nesse assunto, porque são coisas que mexem com algumas pessoas, mexem com o coração de algumas pessoas. Mas nós não podemos deixar de falar. Você é um ser humano criado e formado à imagem de Deus. Deus te criou, Deus te escolheu, Deus te chamou e Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Quem você era no ventre da sua mãe, quem você é agora, Deus te conhece. Salmo 139 diz que todos os meus dias estão escritos no teu livro. Tudo que Deus criou, a gente viu aqui, Ele foi escrevendo dia a dia o que foi acontecendo. Cada coisa que Ele foi criando. Está escrito aqui no Salmo 139, depois você lê ele todo, você vai perceber. É um dos salmos prediletos meus, Salmo 139. Porque a gente sabe que nada que acontece conosco é circunstancial só. Tudo tem um proveito. Até a dor que a gente sofre, Deus usa para a sua glória. Até o problema que a gente enfrenta, Deus usa para a sua glória. Deus está nos fazendo e nos refazendo dia a dia. Assim como diz lá em Jeremias 18. Ele tem-nos nas suas mãos. Nós somos o vaso na mão do oleiro. Às vezes Ele vai quebrar e vai refazer. Às vezes Ele vai desconstruir algumas coisas na nossa vida e vai refazer. Mas isso é um processo. A nossa vida está sempre nas mãos do Senhor. E nós fomos chamados para proclamar a luz do Evangelho, para sermos diferentes e para dizer para o mundo que existe resposta. Muitas pessoas estão vivendo no mundo hoje, no mundo que nós estamos vivendo, dizendo assim: para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Você encontra pessoas em todo lugar com esse pensamento. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? E você pode dizer: Deus tem um plano na tua vida, Deus te criou, Deus te formou. Você tem, a tua vida não acaba aqui, você tem uma história com Deus. Deus pode transformar a sua vida. Rapaz, bom, em resposta aqui da Raquel,
Raquel Paiva, né? A primeira pergunta é a seguinte: pílula do dia seguinte também é considerada aborto? Eu penso que quando um homem e uma mulher se unem com relação a praticarem, a consumarem um ato sexual, eles estão assumindo todo o risco e a responsabilidade. Porque é claro que Deus não fez o sexo do homem e a mulher somente, Deus acabou presenteando o homem, porque o sexo, para todas as demais esferas, ele é para procriação. Tanto que os demais seres, eles têm o tempo da fertilidade, o tempo, né, do acasalar aí, né, seria assim. E para o homem e a mulher, Deus, além da procriação, ele colocou o prazer. O homem e a mulher, no ato sexual, eles têm prazer nisso. Porém, se a gente pensar na pílula do dia seguinte, por que um casal que está casado vai precisar tomar uma pílula do dia seguinte? Então, normalmente a pílula do dia seguinte é para quem está namorando e que de repente não quer assumir uma responsabilidade ainda. Porém, ele deveria assumir a responsabilidade. A Bíblia, ela não tem um texto específico para você, Raquel, né, que fez essa pergunta. Não tem um texto específico para essa pergunta aqui. Porém, tem um comportamento esperado. Não tem um texto específico, mas existe um comportamento esperado. Então, duas pessoas, se elas assumem esse risco, elas deveriam também assumir as consequências desse ato, que seria a chegada de uma criança que de repente foi indesejada. Eu posso falar disso porque eu vou ir para cima já. Eu posso falar disso porque eu vivi duas situações com relação a isso. A primeira foi da minha própria vida. Eu estou aqui porque a minha avó e meu avô e minha mãe, quer dizer, muito mais minha avó e meu avô, porque quem já leu meu livro sabe que o meu pai biológico não era o Moacir. O Moacir vai ser meu pai para sempre na minha vida, e ele preencheu tanto a minha vida que eu não tenho necessidade nenhuma, nem desejo nenhum de conhecer quem era meu pai biológico. Porém, minha mãe muito nova, com 15 anos de idade, acabou engravidando dessa pessoa, e a família tinha uma condição legal e desejaram que essa gravidez não fosse à frente. Simplesmente disseram: não, a gente vai pagar tudo e tá, pá. Minha avó e meu avô falaram: não, negativo, a minha filha não vai tirar essa criança vai nascer, independente da vontade de vocês. Então, esse é o primeiro ponto. E aí depois, na minha juventude, né, com meus 20 anos, a Regiane com 18 anos, a gente namorava, ela acabou engravidando. E aí, a gente não tinha estrutura nenhuma, não tinha casa, não tinha nada, aquilo aconteceu. Porém, eu não vou agora tirar o meu filho. Se a gente fez, a gente precisa assumir as consequências daquilo que a gente fez. Então, Raquel, essa primeira pergunta sua está respondendo daí para ver. E até porque, pastor, hoje existem muitos métodos como é que fala, gente? Isso aí. Isso, existem muitos métodos. A gente pode dizer assim, no passado a mulher não tinha muita escolha, mas hoje nós temos o anticoncepcional, nós temos a camisinha, nós temos a camisinha feminina. Então, a pessoa vai ter uma relação sexual desprotegida, o risco é ficar grávida, no mínimo, fora uma doença sexualmente transmissível. Então, assim, a pílula do dia seguinte, como o pastor falou, não tem uma coisa específica dizendo, mas tem um comportamento que se espera, né, de assumir o risco por aquela pessoa que você está tendo um relacionamento. Segundo, assim, a pílula do dia seguinte, geralmente a pessoa toma assim: pode ser que eu fique grávida, não vou tomar essa pílula logo para garantir, mas pode ser que a pessoa nem tenha ficado grávida, né? Então, assim, a resposta que o pastor deu é bem interessante. Qual foi a outra pergunta, pastor? Vou ver agora aqui.
Porque virar o olhinho todo mundo quer, né, irmão? Vamos falar a verdade. Ainda bem que foi você que ministrou isso. Se eu falo disso aqui, ia ficar um negócio feio demais. Então vamos lá. Vamos lá com a Raquel aqui ainda. Não, fica aqui, me dá um apoio espiritual aqui. A Raquel Paiva, em caso de estupro, o que é orientado pela Bíblia ou pela igreja a fazer quando a mulher não quer o feto? Aí, aqui, eis uma questão ainda muito mais abrangente. Primeiro, eu considero que há uma possibilidade, os jovens vocês estão no cantinho aí, né? Isso aí, depois eu pego vocês. Há uma questão que é a interferência humana naquilo que Deus estabeleceu. Uma vez eu fiz um estudo aqui na igreja sobre: é possível que o homem interfira na vontade de Deus? É, claramente possível. Esse salmo que a evangelista Alessandra falou é o salmo de Davi, e Davi viveu isso quando ele cometeu um pecado. Quando ele comete um pecado com Betseba, mulher de Urias, aquela criança era fruto de um adultério. Mas quem é culpado disso? Davi poderia ter dito para Betseba, ao invés dele tramar toda aquela questão com Urias, ele poderia ter dito para ela: não, toma alguma coisa. Aí você acha que naquele tempo também não existia? Sempre teve. Uma forma, sempre existiu. Mas Davi, ele assume aquela responsabilidade e tenta resolver a coisa de outra forma, ou seja, interferindo na consequência daquilo que ele escolheu. De todo modo, ele quis proteger aquela criança. Exato, e a criança estava sendo protegida por ele ali. Então a gente observa que o aborto nada mais é que a interferência do homem na vontade de Deus. Porque qual é a vontade de Deus? Que a vida aconteça, que a vida se estabeleça. E aí a gente vai pensar o seguinte: poxa, mas alguém que foi estuprada. Pessoal, a igreja, ela precisa avançar. Cada vez que a igreja avançar, pregar o evangelho, Saulos da vida serão transformados em Paulo. Drogados deixarão de ser drogados e tornarão servos do Senhor. Agressores de mulheres se tornarão cuidadores de mulheres, aqueles que vão amar, dar carinho e respeitar. Cada vez que a igreja avançar e ocupar o espaço e o papel que ela precisa ocupar, essas coisas serão dissipadas da sociedade. Tira a igreja da sociedade e você verá o que a sociedade se tornará. Hoje tem muito mimimi, porque um discurso desse, de repente, quem é feminista vai dizer: poxa, que discurso é esse? Porque a gente está fazendo uma sociedade, a gente está criando essa sociedade que depois ela dá respostas negativas como essa, quando na verdade é reflexo do que a igreja ainda não ocupou e que precisa ocupar. Cada vez que a igreja avançar, pessoas que estão vivendo uma vida totalmente fora daquilo que Deus estabeleceu para a humanidade, elas sendo alcançadas, a igreja vai mudar contextos, vai mudar realidades. Não é um discurso de perfeição, é um discurso de transformação. Amém? Está falando aqui para vocês, o pastor de vocês não nasceu no lar evangélico. Eu fui viciado em drogas, fiz um monte de besteira na minha vida, mas hoje eu estou aqui. Por quê? Porque um dia a igreja avançou ao lugar que eu precisava ser alcançado, e hoje eu estou aqui. Por quê? Porque isso me alcançou. Então a igreja é que precisa avançar e cumprir o papel dela. Mas como evitar? Existem duas vontades de Deus: a vontade absoluta e a vontade permissiva de Deus. E vamos agora falar de um outro viés. E aí eu corro o risco aqui também do discurso feminista me pegar aqui e querer me falar um monte de besteira para mim. E eu estou aqui, vou me expor e não tenho preocupação nenhuma com isso. Vamos pensar o seguinte: uma mulher que anda na rua, bem vestida, apresentável, ela é
mais olhada ou menos olhada do que aquela que anda quase nua? Qual que é a mais olhada? Qual que é a mais desejada? Então, esse é um ponto. E aí, a gente estava falando agora há pouco da questão cultural, que a igreja está entrando, não pode tudo na igreja, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas não é tudo não, meu irmão. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas não é poder tudo, não é trazer a visão mundana para dentro da igreja, e senão a gente vai ser de acordo com o aborto. E o aborto é a interrupção de uma vida que foi gerada segundo aquilo que Deus estabeleceu para uma vida ser gerada. E aí a gente vê tudo como é lindo, a forma como um ser humano é gerado para chegar até aqui. Você está aqui por quê? Porque a sua mãe não interrompeu a gravidez onde você foi gerado. É por isso que você está aqui, cada um de nós que estamos aqui. É por isso. Ah, mas emocionalmente eu não vou conseguir, essa criança, todas as vezes que eu olhar para essa criança, eu vou lembrar. Para isso tem apoio psicológico. E outra coisa, de repente vai nascer a criança, dá para um familiar, dá para alguém, deixa alguém adotar essa criança, porque eu estou aqui. Se meus avós não tivessem intervido, eu não estaria aqui falando para vocês. Por quê? Porque alguém disse, eu não queria, ele foi um acidente. Eu não fui um acidente, eu fui escolha de Deus. Amém? Eu fui escolha de Deus, e hoje eu não sei quantas pessoas, quantas milhares de pessoas eu já alcancei com a minha voz, com a pregação do Evangelho, com o meu testemunho, com a minha vida. Amém, irmãos? Uma vida traz outra vida. Você faz algo assim, a consequência vai ser eterna. É claro. A Arialda falou que um abismo chama outro abismo. Teve uma mão levantada ali também. Agora, peraí, deixa eu falar lá. Pode falar. É uma pergunta? O médico te receitou a pílula no dia seguinte por causa da tua idade, que você poderia ter engravidado. Então, você errou também. Por quê? Porque se você... Sara teve filho com quase 90 anos, meu irmão. Então, se você estava virando o olhinho já com a idade avançada, você tinha que arcar com a consequência. Então, a gente precisa se prevenir. Errou também, não tem jeito. A palavra é essa. Entendeu? Você e o médico erraram. Mas primeiro foi você, porque o médico não estava lá, né? Quem estava era você. Então, quem errou primeiro foi você. Porque ele só foi pela medicina para te orientar. Mas você anteriormente cometeu erro. Existem muitos métodos também. Por exemplo, eu não posso ter filho, eu não posso tomar anticoncepcional porque me faz muito mal. Mas tem outros métodos, tem o DIU, tem a injeção, eu não posso tomar, mas tem várias coisas, é uma série de coisas. Então é uma questão que mexe muito. A gente for abrir aqui, um monte de gente vai falar um monte de coisa. Tem outra pergunta, né, pastor? Gerar vida no útero de uma mulher, o esperma ele tem que fecundar. Sim. E esse conceptivo, preconceptivo, ele vem de muito tempo. Desde a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, que as mulheres usavam para poder ingressar no mercado de trabalho. Então a vida não foi inserida, ela não foi se formando. Cria-se uma barreira para não ingressar a vida ali dentro. Então, desde o momento que usa esse anticoncepcional, na minha visão, para você criar barreira, para não gerar uma vida ali dentro, e você não está cometendo aborto.
Não, anticoncepcional não. Anticoncepcional não. O que Nada a gente a ver. está falando é da pílula do dia seguinte. Que A já pílula do pode dia ter seguinte- um bebê ali. Isso aí, a pílula do dia seguinte já pode ter fecundado. O esperma já pode ter fecundado o óvulo. E você, do mesmo jeito, você interrompeu uma vida. Entendeu? Não O é. anticoncepcional nem Isso aí. existe no encontro do óvulo com o esperma. Isso aí. Entendeu? Não existe. Então, e aí fala assim, mas isso também é errado, porque lá em Gênesis está dizendo que multiplicar e encher a terra. Tem gente que vai pegar por esse ponto aí. Mas na realidade, também está escrito que nós temos que ter domínio sobre as coisas. Então, eu acredito, não, tenho certeza. Não houve fecundação, não houve morte de ninguém. Não teve fecundação. Mas a partir do momento que existe a possibilidade de já ter uma fecundação ali e você dar cabo àquilo, você está assumindo o risco de estar matando alguém. Porque de repente você não teve fecundação. Você pode ter tido relação com uma pessoa e a pessoa não engravidou. Mas também pode ter tido e a pessoa pode ter engravidado e descobrir mais tarde. Por isso que existe essa questão da pílula do dia seguinte. Entendeu? Amém. Agora o pessoal se animou, né? Vai. Aí há um tempo eu e o Thiago assistimos um filme, uma cultura 40 dias do Lattes da Vida, que fala justamente sobre isso. Até uma menina que trabalhava, ela achava normal, ela trabalhava na empresa e sofreu aborto, até ela ser chamada na hora do procedimento e ver que aquele bebê ali que ela achava que tinha problema, ele escondia no caso, para ser retirado. Ela entendeu que tinha vida ali, que ele tinha sentimento que estava sentindo de ser tirado. Fala justamente sobre isso. É muito bom isso. Baseado no caso Tem um Muito vídeo, boa essa o grito dos inocentes, uma coisa assim. Se você vê, você fica assim, é tudo registrado o que está acontecendo por dentro no momento do aborto. A médica ficou desesperada. É um vídeo muito forte e só para adulto, criança não pode assistir. Mas aí você vai ter uma noção que realmente quem está ali dentro é uma vida, que sente tudo o que está acontecendo. Ela interrompe o processo de fecundação. Sim, se já não foi fecundado. Mas, tipo assim, tinha horas. Vamos supor, por exemplo, 11h50, meio-dia, 10 horas. Você está falando isso para discordar de que é um erro? Ah, tá. Não, É um entendi. erro, sim. Mas, assim, eu sei que acontece. Existe esse fato de que quando já foi fecundado, não tira. Quando eu seguinte, ele não. Porque se você cometeu o ato, você deveria deixar de seguir, né? A última. No caso, falou da pílula do dia seguinte. Sim. Pílula do dia seguinte ainda. Uma menor de 12 anos que foi violentada, engravidou. É uma coisa que está sendo muito corriqueira na nossa cidade de Seropédia. Como proceder? Uma criança de 12 anos que ficou grávida, certo? Aí, o uso ou não da pílula do dia seguinte? A gente está falando de um princípio. Sim. Qual é o princípio? A vida. Se você vai tirar uma vida, você está cometendo um erro. Claro De que qualquer se a forma. menina tiver em risco de vida, quem vai decidir isso é o médico. Isso aí. E Não aí, é a igreja que decide isso. além disso, as leis vigentes. Existe lei para isso. Entendeu? Além disso, as leis vigentes. A igreja, é claro que ela não está acima das leis. Se você chegar aqui agora, passar daquela porta ali e você começar a me atrapalhar aqui, eu estou tentando falar com a igreja, me comunicar, e você começa a gritar aqui e me atrapalhar, você pode ser preso por isso. Sabia? Por quê? Porque é uma lei. É uma lei que protege a igreja nesse sentido. A liberdade de culto, ela precisa acontecer. Ninguém pode impedir um culto de acontecer.
Isso é uma lei. Agora, vamos falar aqui do seguinte: se a partir de amanhã no Brasil libera a poligamia é liberada, o homem pode ter 3, 5 mulheres, você vai ter? Tu quer ser engraçado, né? Tu é Cláudio Duarte agora, né? Tá bom. Estou te perguntando, você vai ter? Não. Por que você não vai ter? Por causa de sogra? Não, você não vai ter porque você vai contra os princípios de Deus. Entendeu? Então, a gente não pode atropelar princípios para romantizar coisas, porque isso é romantização. Aí você pergunta, você tem algumas perguntas a fazer. Espera aí, essa menina de 12 anos, onde estavam os pais? O que essa menina estava fazendo? Onde estavam os seus pais quando tudo isso estava acontecendo? Pessoal, eu tenho um primo preso que foi acusado de violentar a enteada desde, 9 anos. Ao longo de uma vida foi fazendo isso com a menina. Aí eu pergunto, onde estava a mãe quando tudo isso estava acontecendo? A gente precisa observar. O que teu filho está fazendo? Em que ele está inserido? O que ele vê? As nossas crianças hoje, os pais estão dando o celular na mão da criança para se livrar dela. Não para se livrar, propriamente dito, da criança, mas para se livrar do trabalho que uma criança dá. É verdade ou não é? Então pode ser que a nossa tolerância esteja gerando muitas complicações à nossa volta. Você está entendendo? Muita coisa que está acontecendo hoje, na nossa geração, não víamos acontecer com tanta frequência como se acontece hoje. Eu sou de famílias enormes. Meu pai e minha mãe tiveram muitos irmãos, mas eu nunca ouvi dizer nenhum caso de estupro. Um monte de filha, um monte de filho, um monte de neto, um monte de não sei, gente pra caramba na casa, e nunca ouvi falar sobre isso. Pastor, posso completar o que ele perguntou? Artigo 124 e 128 do Código Penal, 1984, tá? Desde 1984. É crime no Brasil o aborto. 1 a 3 anos, tá? A gestante que provocar ou consentir com a realização do procedimento pode ser punida com pena de detenção de 1 a 3 anos. A pena pode variar de 3 a 10 anos para quem realizar um aborto sem consentimento da mulher, ou de 4 anos em diante, se for feito com a sua anuência. Contudo, conforme prevê o artigo 128 do texto legal, é permitida a interrupção da gravidez em 2 casos específicos, pela lei no Brasil, quando a gravidez é resultante de um estupro. Pela lei brasileira, ela pode interromper a sua gravidez, mas ela não pode ir sozinha fazer isso. Isso tem que ser pelo SUS, isso tem que ser autorizado pelo Sistema Único de Saúde. E é o médico que vai determinar, por exemplo, uma criança de 12 anos, se o médico determinar que ela não tem condições fisiológicas para ter esse filho e que ela corre o risco de morrer porque ela não tem todo o seu aparelho completo para gerar uma criança, ele pode interromper no SUS com a eficiência da lei. Mas ela não pode chegar em qualquer lugar e realizar esse procedimento. Estou falando aqui da lei brasileira vigente, tá?